Eu estou aqui hoje, graças a Deus. Poder compartilhar com a igreja algo que Deus tem falado no meu coração, algo que Deus tem mostrado para a gente, né? A gente tem acompanhado a palavra de Deus mediante uma visão nós chamamos de harmonia dos evangelhos, né? E dentro dessa harmonia dos evangelhos existe uma sequência. E dentro dessa sequência, há momentos que aparecem questões muito importantes, como é o caso do que nós veremos hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Então, talvez é um grande milagre que a maioria de nós já conhecemos, já ouvimos falar, já estudamos, já tivemos aprofundamento na questão, mas a palavra de Deus é tão inesgotável, nós não podemos simplesmente achar que a gente já abordou tudo e já foi esgotado o que nós já conhecemos, o que nós já tivemos de revelação, né? Então, é maravilhoso que a gente vai poder hoje novamente falar sobre a ressurreição de Lázaro. Amém? O texto todo que nós vamos abordar, aproximadamente é isso aí, de João 11, de 11 a 57. Quem tiver com Bíblia, pode deixar sua Bíblia aberta, né? E eu queria só ler junto com vocês agora, irmãos. Não vamos ler o texto todo no início, porque nós vamos acompanhar o texto, tá? Vamos acompanhar o texto todo. Vamos dar uma olhada em João 11, 25. Vamos declarar esse versículo juntos? 11, 25. Ficar com a Bíblia bem no jeito que a gente vai discorrer vários pontos da palavra, certo? Podemos ler juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Amém? Então, um dos pontos fortes da nossa comunhão é que Jesus, ele declara que ele mesmo, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Isso é evangelho, irmãos. Essa é a boa notícia. Que Jesus, ele é a ressurreição, ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ler outra boa notícia? Versículo 40. No primeiro aqui ele está falando para Marta. Ele se revela como a ressurreição e a vida. Aqui ele já está em contato com Maria e aqueles que estão ali, junto com Maria, chorando pela morte de Lázaro, né? Jesus diz assim, vamos ler juntos também, versículo 40. Respondeu-lhes Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Vamos ler de novo? Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então, queria só abrir com esses dois versículos, ok? A palavra de Deus é inesgotável, ela é maravilhosa. O que o Espírito Santo revela para a gente a respeito de um mesmo texto é algo fabuloso. Por isso que eu vejo que, como diz em Efésios, no livro de Efésios, fala que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se manifeste. Amém? Então, irmãos, eu acredito que o Senhor hoje mesmo, nesse momento, vai nos trazer mais luz e revelação a respeito, tá bom? Então, vamos começar a comunhão, certo?
Antes de começar João, deixa João marcado. Vamos para Lucas 10, 38 a 42. Vamos conhecer um pouco esses... Lucas 10. Versículo 38 a 42. Uma passagem muito conhecida nossa também, né? Que aqui fala assim: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Amém? Então, irmãos, olha aqui, uma simples passagem, né? Então, Jesus estava com seus discípulos, servindo a Deus, levando a palavra, anunciando o Evangelho, e de repente uma mulher aborda o Senhor e convida o Senhor. E você sabe que quando convida o Senhor não vai sozinho, né? Ele vai com a galera junto. Ele leva pelo menos 12 com ele. Certo? Então essa mulher virtuosa, essa mulher ousada, abriu a sua casa para receber Jesus e aqueles que andavam com ele. E nesse cenário, irmãos, a gente precisa dele para poder perceber que tipo de situação, que tipo de relacionamento que havia entre esses personagens, ou essas pessoas, né? Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Aí, imagina você, irmã, de repente convida, vamos convidar o Senhor vai e leva mais 12. Né? Aí você quer oferecer o melhor, não é mesmo? Você vai oferecer o melhor. E aí você está lá na cozinha preparando comida para pelo menos umas 15 pessoas. E sua irmã sentada aos pés do Senhor. É de arrancar os cabelos da cabeça, né? Falar a verdade, a situação, você se coloca na situação da Marta. E Marta, ela poderia simplesmente, delicadamente falar, mas ela chegou e falou: Senhor, você não... Olha o que ele diz aqui, vamos falar com a palavra, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então ela foi lá e fez uma intrigazinha, né? Falou: pô, ô fulana, que é, meu? Você não está vendo que eu estou aqui trabalhando sozinho? O Senhor não está percebendo? Então, aqui é para a gente perceber o contexto dessa família, essa família tão amada, essa família que abriu sua casa para receber o Senhor. E nós encontramos esse conflito já, né? E Jesus diz assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Não é assim o nosso dia a dia, irmãos? Eu me encontro assim muitas vezes, pareço eu. Tem hora que eu não sinto nem que eu sou humano. Né? A gente às vezes se sente até menos humano, porque a vida, a exigência da nossa vida profissional, vida familiar, até mesmo a vida cristã, é tanta exigência, que a gente às vezes está assim, agitado. Está agitado. Né? Então, Jesus falou assim, e ele diz assim, ele fala: entretanto, pouco é necessário. Marta estava extremamente agitada, né? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Só queria trazer não é uma mensagem sobre esse texto, mas trazer o contexto dessa família, irmãos. Tá? Então, Marta, ela não convidou Jesus porque ela tinha um problema na sua vida. Entendeu?
Ela aqui não diz nada que Maria estava lá, que Marta estava com um problema financeiro muito grave, estava devendo para os bancos e cartão de crédito, e por esse motivo ela falou, quem sabe Jesus que, né, multiplicou pães, que já fez tanta coisa, de repente ele resolve o meu problema. Não. Ela o convidou pelo simples prazer de receber o Senhor. Amém? Isso é bom, uma lição para nós também, irmãos. Por que será que a gente tem um conceito que acha que só vou buscar Deus se eu tiver um problemão? Eu não posso buscar Deus nos bons momentos. Momentos de prosperidade, momentos de plena saúde, de pleno vigor e tudo mais. O que eu preciso de uma situação fora do comum para que o Senhor possa ser convidado para ir para a minha casa. Aqui, essa palavra, quando a gente abre a nossa casa para Jesus, sabe o que acontece? Quando você convida para ir na sua casa, você abre um pouco da sua intimidade. Certo? Não é verdade? Abre um pouco da sua intimidade. Vem para minha casa. Estou te convidando. Então, quando a gente convida Jesus para ir na nossa casa, a gente está convidando Ele para conhecer um pouco da nossa intimidade, um pouco do nosso viver, da nossa vida. Amém? Amém, irmãos. Então, algo que eu ganhei da pregação do pastor Cláudio Duarte é que Deus, Ele faz grandes coisas na vida de quem tem intimidade com Ele. Certo? Ele é capaz, Ele pode fazer tudo o que imaginar, tudo o que nós podemos pensar, mas Ele só faz na vida daquele que tem intimidade com Ele. Certo? Vamos agora para o capítulo 11, irmãos. Vamos lá para o capítulo 11 de João, voltando para o capítulo. Agora, nessa situação, mudou o contexto. De uma família que estava tranquila, estava tudo bem, convidou Jesus para sua casa somente pelo prazer de receber o Senhor, o privilégio de receber o Senhor e seus discípulos ali, certo? Só que nesse momento aconteceu algo realmente complicado. Capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. É interessante que essa passagem, ela aparece logo em seguida. Eu não sei se o Espírito Santo quis anunciar o que vai acontecer, ou se Maria, em outras ocasiões, tinha já feito esse precioso ato, que é de ungir o Senhor. Ela é a mesma Maria que ela ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então, essa grandiosidade desse feito de Maria, maravilhoso, Então, o que as meninas fizeram? Mandaram um recado para o Senhor, certo? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Irmãos, quem não quer ser amado pelo Senhor? Ele é aquele que nos ama, irmãos, a despeito de qualquer situação. Se tem algo que nós precisamos valorizar e nos alegrar e pularmos de alegria, é que Deus nos ama. Deus nos ama de uma maneira muito especial e muito particular. Como nós cantamos, Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Então, irmãos, aqui especialmente, aqui no texto diz que Lázaro, a quem ele amava. Que lindo isso, irmão? Fala a verdade. Havia um relacionamento aqui. Um relacionamento de amor, certo?
Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Vamos ler juntos esse versículo novo? Vamos lá. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então o Senhor já adiantou a história. Ele já adiantou. Amém. Agora os 5, vamos falar juntos também? Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Irmãos, olha que ênfase é dado aqui. O Senhor amava essa família. Irmãos, isso é muito bonito. Eu preciso que o Senhor abra meus olhos e eu perceba o quanto eu sou amado pelo Deus. Que o Senhor revela para cada um de nós, irmão. Que o Espírito Santo revele para cada um de nós que estamos aqui, quem está em casa, quem ouviu essa mensagem, o quanto nós somos amados por Ele. Amém? Aí, aqui diz assim uma palavra. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar que estava. Então aqui é uma coisa que deixa a gente intrigado e inquieto, né? Ele demorou mais 2 dias. Naquele tempo, para se fazer qualquer deslocamento, não tinha... Era a pé mesmo o negócio, né? Então, o Senhor fez essa opção. Ele tinha algo para fazer maior do que nós imaginávamos, certo? Muito maior. Então, irmãos, existem muitos acontecimentos na Bíblia, muitos casos de ressurreição, mas esse caso especificamente é extraordinário demais. Uma ressurreição já é extraordinária, né? De pessoas que de repente vieram a óbito. Isso até na história humana recente a gente sabe que, eu nunca presenciei, mas já ouvi falar de pessoas que estavam realmente tidas por óbito e voltaram a viver. E há relatos, né, da filha de Jairo, há outros relatos na palavra de Deus de ressurreição. Mas esse acontecimento que nós estamos agora, nessa comunhão que estamos tendo agora, é tremendo, irmãos, porque aqui nós vamos perceber mais para frente que Jesus vai ressuscitar uma pessoa que estava morto há 4 dias, em estado de decomposição. Por isso que a grandiosidade desse sinal. Esse é o último sinal que é registrado no livro de João. Todos eles mostrando desde o início que é a mudança da morte para a vida. E aqui, vamos dizer que nós chegamos no topo dos sinais que o Senhor realizou. É muito grande esse sinal e tem muita coisa para nos ensinar. Então vamos continuar, irmãos, a leitura? Depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Agora Jesus decidiu ir. Certo? Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e volta para lá? Respondeu-lhe Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Já nessa época já havia uma confusão entre dormir, morrer e dormir. E Jesus fala aqui de que Lázaro adormeceu. Mas a questão da morte, irmãos, se assemelha em muito. Jesus trata a questão da morte como um adormecer. Certo? Então aqui a questão do adormecer, né? A questão do morrer, adormecer. Mas Jesus prossegue, né? Disseram-lhe pois os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Isso é o versículo 13, do 12. O 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunham que tivesse falado do repouso do sono.
Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então aqui Jesus finalmente falou claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, irmãos, esse milagre, ele tinha um aspecto importante. Ele tinha um objetivo aqui. O milagre não é uma coisa que acontece por acontecer simplesmente, mas ele tinha um objetivo. Qual o objetivo? O Senhor já abriu qual o objetivo. Era para que eles crescem. Então, ele fala aqui, Jesus, né? Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, o objetivo, o Senhor, esse sinal especialmente, irmãos, esse grande milagre da ressurreição de Lázaro, foi para que os seus discípulos crescem. Certo? Tinha um objetivo aqui. Não apenas os discípulos, mas nós também crescemos, né? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também para que morramos com ele. Olha quantas opiniões humanas aqui, irmão. Quanta conversinha, né? Vamos então, já que é para ir, vamos para morrer com ele, né? Então é mais ou menos assim as nossas opiniões, nossas ideias, né? Tudo tentando atrapalhar o que o Senhor tem para realizar, certo? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 4 dias. Irmãos, como lidar com essa frustração? Certo? Como lidar com a frustração? Quem de nós nunca fez uma oração ao Senhor? Orou muito por aquilo, muito, muito por aquilo. Seja pela cura, seja por um resultado de eleição, seja por um emprego que você precisa, ou alguém da família precisa urgentemente. E ora, e ora, e ora, e oramos por anos, e o resultado não vem. Já está fedendo, já está cheirando mal. Já são 4 dias. Como lidar, irmãos, com esse desapontamento? Como lidar com uma situação que a gente orou? Alguns até falaram assim: Deus falou para mim, Deus me revelou isso. Deus me revelou que haveria uma cura, mas ela não veio. Deus me revelou algo mais e aquilo não veio. Então, irmãos, queria chamar a atenção aqui para esse aspecto. Como tratar essa questão da nosso desapontamento em algumas coisas, né? Certo? Vamos continuar então? Continuando. 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Me impressiona aqui como é que eles eram unidos, né? Como eles procuraram estar ali juntos. Já passaram 4 dias. É raro isso, né, irmãos? É difícil alguém com 4 dias ainda estar indo lá. Não? Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. A característica das duas, certo? 2 características. Marta, na hora que ficou sabendo, ela deu um... Como é que foi que ela fez aqui? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Ela tomou iniciativa. Ela era uma mulher, assim, dinâmica. O Senhor veio. Tarde, mas veio. Podia falar assim: mas o que você veio fazer agora aqui, Senhor? Eu não entendi qual o seu problema, né? Foi engarrafamento no trânsito? O que você teve? Porque só agora, Senhor. E quando Marta encontra o Senhor, ela não faz nenhum cumprimento assim: Rabi, mestre.
ela de cara já joga no peito do Senhor. Ela fala assim, que ela fala aqui, ó. 21. Disse a Jesus: se estiveras aqui, não terias morrido, meu irmão. Ela foi direta, irmãos. Ela não teve nem muito beijinho, cumprimentinho. Ela falou assim: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E isso era uma unanimidade entre eles. Porque nosso conceito é que ele tinha que estar lá. E ele iria curar. Certo? Mas aqui Marta tem algo aqui que é extremamente encorajador. Ela fala aqui, ela tem um mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Você podia esperar isso de Marta, irmãos? A gente tem um conceito da Marta que ela é bem, tipo assim, né? Só agitada, né? Mas ela falou uma palavra aqui, irmãos, muito ousada. Ela exercitou a sua fé aqui. Olha como ela diz, né? Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha a ousadia, irmãos. Hã? Amém? Então, Marta, em outras palavras, falou assim: a despeito, Senhor, do meu irmão ter morrido, a despeito da minha oração ter sido para que isso acontecesse, e não aconteceu, eu continuo crendo no Senhor. Amém? A despeito, irmãos, de que as coisas não estão andando como a gente gostaria que fosse, como nós pensaríamos que deveria ser, contudo, eu continuo crendo no Senhor. Contudo, Senhor, a minha casa continua aberta para Ti. A minha casa ainda está aberta para Te receber. Você e seus amigos são bem-vindos na minha casa. Amém? Então, irmãos, eu acho que nós fomos muito injustos com Marta por muito tempo. Ela realmente, nesse momento eu digo para vocês, eu fico maravilhado com o que Deus está fazendo na vida dessa mulher. Né? A ousadia que ela teve. Amém? Ah, Senhor Jesus. Quanta coisa, né, irmãos? Aí declarou-lhe Jesus, no versículo 23. Teu irmão há de ressurgir. Jesus falou que ia ressuscitar ela. Aí Marta falou, eu sei. Como assim? Eu sei, Senhor. Né? Ela conhecia a palavra. Eu acho que mesmo quando ela estava nos afazeres domésticos, ela ouvia o que o Senhor estava falando. Né? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, uma outra lição que nós aprendemos aqui com Marta é que nós também gostamos normalmente de transferir as coisas para o futuro. Certo? Nós acreditamos, nós cremos, mas nós cremos, jogamos isso para frente. Falamos, não é para já. Não é possível que o Senhor vai fazer isso agora. Né? Eu sei, Senhor, pelo meu conhecimento bíblico, que no último dia, na ressurreição, Ele também vai ressuscitar. Agora Jesus fala assim, disse-lhe Jesus, eu sou, irmãos. Que poder aqui, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? A única coisa que o Senhor pede para nós, irmãos, é para nós crermos. A única coisa que Ele pede para nós é nós exercitarmos a nossa fé. Certo? Então nós vimos aqui, irmãos, são pessoas diferentes. Nós vimos aqui a questão de Marta. E Marta, como ela era racional, como Marta ela era uma mulher dinâmica, atuante, uma mulher, Jesus falou para ela, deu como fosse um berro, falou assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Certo? Ele tratou com Marta de uma maneira
ele revelando a sua deidade, a sua divindade, ele diz: eu sou, é o nome de Deus. Deus, Jeová, o autoexistente, o sempre eterno. Eu sou a ressurreição e a vida. Certo? Então vamos continuar o texto, irmãos? Amém. Tendo dito isto, Marta retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e te chama. Maria estava onde, irmão? Sentada, para variar, né? Maria tinha esse comportamento passivo, um comportamento contemplativo, elogiável, mas Marta foi lá correndo e foi lá agitar a irmã. Falou: opa, o mestre chegou. Amém? Não sei se a Maria estava deprimida, talvez. Quando a gente passa por uma tribulação muito grande, a nossa tendência é nos deprimir, é nos entristecer. Tipo assim, o que ele veio fazer aqui agora? Né? O que Jesus veio fazer agora aqui? Aí Marta foi lá e disse que o mestre tinha chamado ela. Não há menção que Jesus tinha chamado, mas Marta falou que sim, né? Então, ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-lhe levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Então achavam que ela ia novamente ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Maria já tinha ela já se jogou aos pés do Senhor, irmãos. Ela tinha essa atitude, né, de se jogou aos pés do Senhor. Dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela disse a mesma coisa que Marta disse. Parece que ali era o que eles estavam falando entre eles, né? Todo mundo que estava ali no velório, o que se falava era que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou a ele: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Certo? O que me chamou a atenção aqui, irmãos, é que, com a ajuda da comunhão desses outros irmãos que eu citei anteriormente, é que Jesus, ele para Marta, ele revelou o seu aspecto de Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus é 100% Deus. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Agora para Maria, irmãos, aquele ambiente onde todos ali estavam chorando pela morte de Lázaro, Maria também chorava. Jesus ali revelou a sua humanidade. Ele chorou junto com eles. Ele mergulhou na nossa humanidade. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Como Deus, ele não precisava talvez chorar. Mas como homem, sim. Ele comovido, aquela situação, irmãos, se tem uma coisa revoltante, é a morte. A morte é terrível. A morte é terrível, irmãos. É um ambiente de um velório, um ambiente de tristeza, de comoção. Né? E Jesus chorou nessa situação. Amém? Ele tomou as suas dores, ele tomou as dores da humanidade. Aquilo também anunciava a própria morte dele. Ele também sabia que ele também estava caminhando para a morte. Amém? Continuamos, então, irmão? Então, disseram os discípulos: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Então, irmãos, era um senso comum, né? Todos tinham lido a mesma mensagem, a mesma reportagem, tinham ido a mesma... Todos estavam atualizados, mas se ele tivesse ali, ele não teria morrido.
Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era essa uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus. Vamos declarar juntos o versículo 40, irmãos? Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, essa aqui é a palavra que o Senhor está mexendo com a gente. O que eu posso fazer? Eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso experimentar, irmãos, crer na palavra de Deus, crer no que o Senhor está falando e receber essa palavra. Amém? Então disse Jesus, né? Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. O Senhor ordenou que se tirasse a pedra. Irmãos, o Senhor, com todo o seu poder, não podia pegar e mandar a pedra, remova-se. Mas ele não fez isso, né? Ele não usou um modo automático. Ele falou assim: removam a pedra. Então Deus, ele precisa da cooperação do homem para realizar algo, irmãos. Ele não realiza sozinho. Para que essas pessoas movessem essa pedra, também tinham que ter fé. Falei, eu vou abrir um túmulo de um morto de 4 dias, fedendo? Jamais. Mas eles também creram. E eles tiraram a pedra. Certo? Agora Jesus faz uma oração. 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse ao Pai: graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então aqui ele está reforçando o que ele falou no início, né? Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então não era apenas os discípulos, é para aquela multidão que ali estava. Também foi por isso que Jesus orou ao Pai, né? E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amém. Lázaro, vem para fora. Eu preciso desse chamamento, irmão. Sérgio, vem para fora. Né? Em tal situação, vem para fora. Ah, mas é impossível. Lázaro, vem para fora. Certo? Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou a Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Certo? Então, novamente Jesus pediu cooperação para que eles tirassem. Lázaro saiu, mas ele saiu como uma múmia, né? Não era nada agradável, irmão. Fala a verdade, irmão. Você está numa situação dessa aí? Você está no velório, aí o defunto resolve sair do negócio. O bicho já estava 4 dias em putrificação. Sai a múmia toda enrolada. É vontade de pegar as coisas e sair correndo. É assustador o negócio, né? Mas o Senhor já falou para eles: desatai-o. E aquelas pessoas também creram no Senhor, amém? Fizeram o que o Senhor pediu: desatou Lázaro. Ele precisou da cooperação humana. Tá? E o que aconteceu? O resultado? Vamos ler juntos, irmãos? O resultado, o que aconteceu? Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Então, 2 reações aqui, né? A grande maioria creu e recebeu essa bênção. E a outra parte foi fazer fofoca. Foi lá fofocar para falar para aqueles que queriam matar o Senhor. Amém? Irmãos, então algumas lições a gente aprende aqui, né? Primeiro, a lição mais importante, que o que o Senhor precisa da nossa parte, a nossa responsabilidade é crer.
é receber. Né? Essa é a nossa responsabilidade. Outra coisa, a gente, dentro da nossa responsabilidade de crer, nós temos a questão da dificuldade de nós lidarmos com as frustrações. É muito difícil, irmãos. Muitas vezes, é aquela situação, eu orei tanto, Senhor, eu pedi tanto para Ti, eu jejuei, Senhor, a igreja jejuou, mas o resultado foi outro. Como tratar com essa frustração? Né? A questão de nós protelarmos as coisas, protelarmos o milagre para, não, eu sei que vai acontecer naquele dia, na consumação. Né? E a última coisa, todo milagre do Senhor não foi feito apenas por acontecer, não foi acidentalmente, mas foi com um propósito. Todo milagre tem um propósito. Seja na vida do Lázaro, seja na nossa vida, seja na vida da igreja, seja na... Irmãos, ele tem propósito. Amém? Então eu queria terminar aqui a mensagem. Ela poderia se prolongar mais, mas não é meu objetivo aqui, irmão.